Leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é poderosa essa palavra e como ela simplesmente não tem o seu lugar nos dias atuais. Quando o Senhor Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quando o Senhor nos chama a ir até Ele, se estivermos cansados e oprimidos, que nós teremos alívio. Parece até fantasia, e muitas vezes é confundido com outros valores, é misturado justamente com os valores da opressão, com os valores do desgaste humano. Mas vamos ao início do texto, quando nos fala que do cárcere, João Batista manda alguns dos seus discípulos perguntar a Jesus se era de fato ele o Messias ou se haveria de vir outro. A gente muitas vezes fala dessa passagem tentando demonstrar que até mesmo alguém tão valioso e enaltecido aqui mesmo pelo Senhor Jesus tinha ainda um limite de compreensão do papel do Senhor. Mas não é essa a tônica da palavra nossa hoje. Já falamos disso várias vezes, né? E até mesmo nós devemos considerar que João Batista já estava há algum tempo encarcerado, num lugar onde não se podia saber do que acontecia lá fora, a não ser por aqueles que fossem levar a notícia a ele, né? As informações, as novidades. E, irmãos, nós sabemos que as pessoas se confundiam muito a respeito de Jesus. Os apóstolos se confundiram a respeito do Senhor Jesus. A expectativa dos homens era a de um rei poderoso que restauraria o poder de Israel, a sua glória, a sua liberdade, e tornaria-o soberano sobre as outras nações. Essa era a expectativa de então, e é de se pasmar que até hoje muitos esperam por isso, mas o que mais causa estranheza, irmãos, não é que, por exemplo, um judeu que não crê que o Senhor Jesus seja o Cristo, o Messias, espere por um Messias que venha restaurar o poder de Israel. O que assusta é que há cristãos que têm essa expectativa, que acreditam num domínio do Senhor Jesus pelas vias que estão aí postas, como se ele se tornará um rei, um dominador, um imperador, um presidente, um governador, ou seja lá o nome que a gente dê, segundo os moldes materiais, segundo os moldes seculares. É certo que esse mundo, que o lugar onde nós vivemos, está sob a tutela desse ser maravilhoso, nobre, pura virtude, que é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor de nós todos. Mas é certo que o seu reino não se estabeleceu, e mais certo é que, quando se estabelecer, não será segundo os moldes atuais. Nós temos visto, durante toda a história humana, que o modelo humano é falho. Tudo que o ser humano pensa se corrompe, tudo que o ser humano estabelece se volta para o mal do ser humano, para o seu orgulho, o seu egoísmo, e o Senhor Jesus não tem nada com isso. Porém, sem perceber, muitos cristãos vão em busca das igrejas
esperando que o Senhor Jesus atue dessa maneira. Ainda que eles não queiram exatamente que Jesus seja o presidente do Brasil, eles querem que o Senhor Jesus atenda às suas expectativas nesse sentido. Nós precisamos entender que a religião nada tem a ver com o poder secular. Não é à toa que quando dois irmãos procuraram o Senhor Jesus discutindo a sua herança, ele deixou muito claro que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele não era juiz dessas coisas. Então o cristão ele tem que procurar o Senhor Jesus, ciente que, apesar de Senhor de todas as coisas, é para nos libertar desse caminho errôneo, é para nos libertar dessas vias falhas, é para estabelecer um novo modo de vida, um novo propósito de vida, um propósito baseado em valores eternos, ainda que esses venham refletir na nossa vida material. Então, João Batista provavelmente recebeu alguma notícia frustrada, né? Ele não está fazendo nada, não. Ele fica pregando, andando para lá e para cá. E aí o João Batista, rígido como era, ele questiona o Senhor, mas escuta, eu entendi errado? Vem outro além de você? E nós dois viemos preparar o caminho para um terceiro? E o Senhor Jesus responde de acordo com a capacidade de João Batista. Ele não responde para esses discípulos que deveriam ter enxergado já. Assim como nós cristãos deveríamos perceber como é que Jesus atua nas nossas vidas, como é que Ele traz bênçãos nas nossas vidas, como é que Ele nos liberta de diversas ciladas, de diversas ilusões nossas. Mas nós não percebemos, nós ainda buscamos por coisas fantasiosas, por valores perecíveis. Então o Senhor Jesus responde ao seu profeta: digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem. O que é isso, irmãos? Como é que a gente interpreta isso? É cura? Por que se dá essa cura? Por que havia essa enfermidade? Por que as pessoas estavam cegas, coxas, leprosas, surdas e eram mortas? Por quê? Porque a lei cobrava o pecado da humanidade. Só há sofrimento no mundo por causa do nosso pecado. Do nosso pecado individual, sim, mas principalmente, irmãos, e isso a gente precisa ter consciência, do nosso pecado coletivo. O mal no mundo é culpa nossa. Então, se o Senhor Jesus curou, significa que Ele trouxe o quê? A cura? Não, Ele trouxe o perdão. Lembrem-se, irmãos, de quando foi levado aquele paralítico, que de tanta gente que estava ali junto do Senhor Jesus, foi necessário descê-lo pelo teto da casa. O que o Senhor Jesus ofereceu primeiro para ele, não foi a cura física. Ele disse: filho, tem bom ânimo. Movido de íntima compaixão: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Isso é muito mais valioso que qualquer cura, irmãos. Isso é a cura eterna. Fatalmente esse homem seria curado, liberto, encontraria paz. Essa voz de Jesus é muito superior à nossa compreensão, e o seu perdão é muito mais valioso que as nossas palavras, que os nossos remédios, que as nossas ações. Então o Senhor Jesus trouxe o perdão ao mundo, o que aqueles discípulos de João não podiam compreender. Mas João Batista, ao ouvir isso dos seus discípulos, e não as notícias equivocadas
que eles poderiam estar levando, ele compreenderia. Alguém trouxe o perdão ao mundo. Não se trata apenas de trazer a palavra de Deus que já tinha sido dada, a qual o Senhor Jesus mesmo repete em muitos dos seus maravilhosos discursos. Jesus trouxe o perdão. Ele trouxe vida, porque ele diz aqui: os mortos são ressuscitados. Essa ressurreição, irmãos, não é apenas a de Lázaro, não é apenas do filho de Naim, da filha de Jairo. Essa aí é a ressurreição daquelas almas que, mesmo estando vivas num corpo, jaziam nas trevas, porque não conheciam a luz, e o Senhor é a luz do mundo, e a luz vindo ao mundo, ela traz vida, ela traz arrependimento, porque as pessoas podem ver os seus pecados e mudar, e se converter. Se converter não de denominação, eu era dessa denominação, ou era daquela denominação, e agora eu sou dessa. Não é isso, é se converter da sua natureza pecadora, entrar em estado de arrependimento, entrar em estado de esperança, entrar em estado de fé, de busca por aquilo que é santo, pelo Senhor Jesus. Percebem como essa palavra, aos ouvidos do Batista, era muito mais poderosa do que é para nós, meros leitores? E ele ainda fala: aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele não disse: aos pobres são pagos os boletos, aos pobres são pagas as dívidas, aos pobres é distribuído casas populares, aos pobres é dado pão diário, leite. Não, ele não fez isso, irmãos, isso é campanha política. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Se o perdão do Senhor traz a cura física, a palavra do Senhor traz um renovo, que nenhuma dessas coisas importantes na existência carnal realmente tem significado na vida de cada criatura. Ele trouxe um valor que ninguém vai tomar, conforme ele próprio ensinou: não será roubado, não será corroído, não será destruído, é eterno. É muito mais valioso que o ouro, que o dinheiro, que as posses que se perdem, irmãos. Isso fez toda a diferença para esse profeta tão especial, de quem o Senhor Jesus imediatamente dá testemunho. E é maravilhoso, né, irmãos, quando ele diz assim: mas o que foste ver no deserto? Nós poderíamos traduzir essa palavra, irmãos: o que viemos fazer na igreja? A igreja é um lugar separado do nosso dia, irmãos. Um lugar para a contemplação, um lugar para a comunhão com Deus, um lugar para confraternizarmos, um lugar para estar separados do mundo por um instante. E acaso os irmãos vieram ver a minha cara, que aqui hoje vos falo, a cara de um pecador, a cara de um homem comum, a cara de um homem fraco? Deus nos livre disso. Nós viemos à igreja para ter comunhão com Jesus, ainda que os nossos olhos carnais não o possam ver, a nossa alma pode ouvir além das nossas palavras. Nós podemos, pela sua promessa, receber o Consolador prometido. Nós que andamos cansados e oprimidos, nós podemos receber muito mais. Nós podemos ter a honra de falar em seu nome
ainda que somos indignos disso, irmãos. Nós fomos ver uma cana agitada pelo vento. Nós viemos, assim como aqueles homens, para ver, para ouvir a palavra de Deus, uma profecia, não espalhafatosa como as adivinhações. E o que vai acontecer no ano de 2020? Os acidentes, quem vai se casar, essas tolices que as pessoas dão valor. A profecia, irmãos, que nós precisamos ouvir, é aquela palavra que projeta a nossa vida para frente. Olha, irmão, você está assim, vai por esse caminho, muda o teu caminho, arrepende dos teus erros, procura mais por Jesus, seja mais fraterno, liberte-se das amarras do mundo. Aquela voz interior que às vezes consola, mas às vezes incomoda, é uma profecia para nós, particular, traz revelações no nosso íntimo. E o Senhor Jesus diz àqueles homens que eles foram ver alguém muito maior que um profeta, o enviado, aquele de quem foi dito que ele viria antes preparar o caminho do Senhor. E João não poderia ter feito isso de uma maneira mais maravilhosa, porque apesar do nome dele ter ficado gravado, a alcunha dele ter sido o que mergulha, o Batista, o que ele fazia antes de mergulhar as pessoas é que realmente era importante. Deveria ser o João o que leva ao arrependimento. E aqueles que não se arrependeram levaram o profeta à prisão e à morte por decapitação. Nós, irmãos, nós cremos que João Batista, segundo a palavra de Deus, era Elias. Porque, tanto aqui nessa leitura, e coincidentemente, a irmã que fez aqui a exortação, ela nos trouxe lá a passagem de Mateus também, no capítulo 17, quando Jesus desce do monte com Pedro, João e Tiago, e eles questionam a respeito da vinda de Elias, e ele deixa bem claro que João Batista era Elias, e que ele já tinha vindo, e que os homens fizeram dele o que quiseram. Nós cremos, irmãos, no retorno à vida carnal. Nós cremos num processo de aperfeiçoamento. Nós cremos que o Senhor Deus é misericordioso com seus filhos e permite que, em várias experiências, nós possamos amadurecer a nossa relação com Cristo até o dia em que será cobrado um posicionamento nosso. Até que o tempo vença e aí se faça a separação do joio e do trigo. Nós cremos, irmãos. E é tão marcante que esse João Batista se vestia e vivia como Elias, exatamente. E teve também o seu combate com a Jezabel da sua época, Herodíades, e com Acabe da sua época, Herodes, um homem que era levado pela luxúria. Os personagens se repetem exatamente. E a lei vem cobrar desse profeta, antes que o Senhor Jesus estabeleça a graça, a ação dele do passado. Elias decapitou os sacerdotes de Baal. E mesmo fazendo aquilo que era em favor de Deus, a lei cobrou dele. E ele também foi decapitado. Mas após isso,
o Senhor Jesus traz para nós a possibilidade do perdão, traz a restauração. E ele fala que João Batista, mesmo sendo dos nascidos de mulher, daqueles que retornam à vida aqui, daqueles que vivem essas experiências que nós estamos falando aqui, sendo um de nós, era o maior. Não havia semelhante a ele. Mas o maior de nós, irmãos, desses que aguardam o tempo posto por Deus, destes que aguardam o juízo final, ele era o maior, mas daqueles que já habitam o reino dos céus, ele era o menor. Ele ainda adentraria o reino dos céus. Ele ainda alcançaria essa condição que virá depois do juízo. E aí ele fala de nós. E é importante que a gente observe, irmãos, porque infelizmente nós somos exatamente assim. Difícil é agradar o ser humano. É muito difícil. Vejam que a terra recebe dois seres de uma nobreza superior. João Batista, o maior de todos nós, e o Senhor Jesus, inigualável, o maior do reino dos céus. E uns eles chamam de louco, porque não comia e nem bebia. Era um homem que vivia separado da sociedade. Era um ermitão. Era alguém que procurava não se contaminar com as nossas mazelas. Mas o Senhor Jesus, cheio da sua piedade, se aproximou de nós. E sim, conviveu com prostitutas, com publicanos, e com todos os outros pecadores, igualmente a estes, fariseus, saduceus, essênios. O Senhor Jesus conviveu conosco e disse que ele veio para os enfermos, porque os sãos não precisam de médicos. Então, ao mesmo tempo, a humanidade recebe, irmãos, seres que se colocam de maneira a convencer o ser humano a mudar de conduta, mas o ser humano acusa a ambos. A gente se acha tão especial, tão melhor, que não há o que nos convence. O Senhor Jesus fala que é como os meninos, entoaram canções e ninguém se alegrou. Outros fizeram lamentações e ninguém chora. E aí ele fala, afinal de contas, o que vocês querem? A gente quer, na verdade, ser servido conforme nós somos, acreditando que nós somos bons e não somos. É difícil, irmãos. Nós somos difíceis. E isso é secularmente, pelos milênios. Você vê quem está com Abraão, age desse jeito. Quem está com José, age desse jeito. Quem está com Moisés, age desse jeito. Quem está com Elias é desse jeito. Quem está com o Senhor Jesus, com Jeremias, com quem veio depois é dessa maneira. As pessoas são melindrosas. Não têm humildade. Não têm arrependimento. Por isso que é tão nobre o trabalho de João Batista, porque ele propõe o essencial para nós recebermos Jesus, porque a partir do momento que nós estamos convencidos que nós estamos certos, que nós estamos agindo corretamente, não tem por que mudar. E se nós não mudamos, nós continuamos nesse caminho de erro, irmãos. Olha, precisa olhar para dentro de nós. Agostinho,
nos ensinou isso. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer exame de consciência, a olhar para dentro de si. João Batista nos chamou ao arrependimento. A palavra do Senhor Jesus pede de nós humildade. Mas nós estamos eternamente convencidos da nossa razão, da nossa superioridade, e agimos de maneira ridícula. E aí ele conclui, de maneira especial, ali no finalzinho do 19, dizendo que a sabedoria é justificada por seus filhos. A gente poderia traduzir isso facilmente, que pelos frutos você conhece a árvore. Se você está certo, vamos aguardar os frutos da tua certeza. Qual vai ser o resultado disso? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas são poderosamente abençoadas por Jesus e voltam as costas para Ele, como se nunca tivessem sido atendidas. Quantas pessoas, tomadas do seu orgulho, da sua arrogância, voltam as costas para as igrejas que lhe serviram de amor, de libertação, porque sozinhas elas não se encontrariam com Jesus, não. É triste. E o tempo diz a verdade da maneira mais cruel. Porque se você se convence da sua potência, você ficará entregue à sua potência. E a hora que o mundo te bater, você não aguenta a pancada. E aí o Senhor Jesus adverte aqui. Ele fala justamente disso. Ele adverte as cidades por onde ele passou, realizando prodígios. Ele fala de Corazim, de Betsaída. Ele fala de Cafarnaum. E ele diz que se lá entre os gentios, se lá entre as pessoas que não sabiam da palavra de Deus fosse feito o que Jesus fez, de modo algum eles agiriam da mesma forma. Ele fala mais que isso, ele fala que lá em Sodoma, o símbolo da queda moral, o símbolo do conflito com Deus, ele diz que se fosse realizado os prodígios que se fizeram nessas cidades, Sodoma existiria até então, porque ela foi destruída pela desobediência, pela violência contra Deus. E ele diz mais, que no dia do juízo haverá mais rigor para estes do que para aqueles. E aí, irmãos, nós que falamos aqui a respeito das vidas sucessivas, precisamos estar atentos a isso. Porque se a nós é dado entender, saber, conhecer, pode ter certeza que não é para folgar, é para mudança, é para a correção. De nós será mais cobrado. E o Senhor ainda fala mais. Ele agradece a Deus que ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. É importante nós traduzirmos, irmãos, não esses sábios e entendidos como sábios verdadeiros, e não esses pequeninos a pessoas de baixa estatura. Ele está falando aqui de arrogantes, presunçosos, conhecedores das coisas temporais e dos humildes. Existem muitas pessoas que têm conhecimento e que são humildes. E existem muitas pessoas ignorantes que não têm um pingo de humildade. Existem pessoas de posses, humildes, e pessoas pobres, arrogantes, orgulhosas. Então é importante que a gente não se convença pelas aparências, mas pelo nosso íntimo. Porque muitas vezes, diante das adversidades da vida, eu posso me considerar uma pessoa humilde. Nossa, eu sofri tanto, e ainda assim não se arrependeu.
Nossa, eu passei tantas dificuldades e ainda assim não percebeu que era necessário mudar. É claro que o Senhor fala muitas vezes que o reino dos céus é um lugar difícil de entrar, principalmente para aqueles de posses, porque se encantam com essas coisas. Ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É importante a gente entender esse contexto, tá, irmãos? Um camelo não passa pelo buraco da agulha de costurar. Então, nesse caso, seria impossível um rico entrar no reino dos céus. Mas é importante a gente entender que nas cidades fortificadas, à noite se fechavam os portões. E as caravanas que chegavam, elas tinham que entrar por passagens estreitas, que eram chamadas de buraco da agulha. E os camelos, esses animais grandes, passavam com extrema dificuldade, eles tinham que se ajoelhar para passar. Por isso o Senhor Jesus usa dessa alegoria. Então, assim, é com esforço, é com trabalho, é mais complicado, mas não é impossível. É bom a gente estar ciente disso. Então, que haja a humildade, porque aos humildes, conforme o Senhor Jesus compara em outros momentos, com deixar vir a mim os pequenos, os meninos, as crianças, porque deles é o reino dos céus, ele está falando justamente da inocência, daquele que está aberto a ouvir, a aprender, a mudar, daquele que está pronto para ser edificado. As pessoas que já se acham prontas, capazes, superiores, não têm essa característica, não poderão ser corrigidas, melhoradas. Então, irmãos, nós teríamos que colocar em algum lugar da nossa visão, em algum lugar que a gente percebesse sempre o apelo para a humildade, o combater o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa presunção, porque esse é um caminho de perdição. E o caminho de humildade, irmãos, ele será sempre um caminho de glória. Por mais que aos homens pareça um caminho de humilhação, não é. É um caminho de glória. É sair da ignorância, é sair do pecado, é sair do erro, é tomar o caminho certo, é se achegar debaixo da proteção do Senhor Jesus. E o contrário disso, irmãos, é justamente o que ele fala dessas cidades. E o que a gente acabou de falar das pessoas que são atendidas por Jesus e ainda assim viram as costas para a igreja. Eu fico, irmãos, assim, eu tenho de experiência religiosa, ativa, 31 anos de vida. Eu me dedico integralmente, semanalmente, há 31 anos à religião. E não sou melhor que ninguém por isso, mas uma coisa é certa, nesse trabalho, nós vemos os lamentos das pessoas, nós vemos as pessoas serem atendidas, e a nós mesmos, E é curioso como as pessoas agem de uma maneira como se Jesus nunca tivesse participado da vida delas. Sabe, pessoas que têm filhos curados de doenças horrorosas. Sabe, uma atuação patente na vida da pessoa. Aí esse filho faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, vem alguma adversidade, aquela pessoa que já teve essa confirmação, ela ainda tem dúvida. Ela ainda não acredita que Jesus possa fazer. Ela não confia, é uma fé de palha. Não transforma. Irmãos, a gente vê isso constantemente. Cura irmão, cura pai, cura mãe, traz o perdão para todas essas pessoas. E a hora que precisa de Jesus de novo, fica em dúvida. Não difere das pessoas
que nas adversidades da vida tem esperança em ganhar na loteria. Confia na impossibilidade. Uma pessoa pode não crer em Deus, mas ela não pode provar que ele não existe. Agora, qualquer matemático prova por A mais B que as pessoas não vão ganhar na loteria, mas ainda assim elas continuam jogando. Ainda assim elas creem nessa possibilidade. Mas Deus, ainda que atue na vida das pessoas, pode ser desprezado por qualquer coisa. A gente, irmãos, deveria ter uma atitude de gratidão bem diferente mesmo. Diariamente lembrar do que Jesus faz por nós, de como atende às nossas súplicas, mas isso cai no esquecimento com muita facilidade. E olha que até os apóstolos eram assim. Os irmãos lembram que por 2 vezes o Senhor Jesus multiplicou os pães diante dos olhos deles e atendeu multidões de pessoas. E aí Jesus adverte a eles: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E o que eles fazem? Ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Como é que pode, né? Era assim, foi imediato. A vida pública do Senhor Jesus não deu 3 anos. Não deu 3 anos. Ou seja, era muito recente o que o Senhor Jesus tinha feito, ainda que fosse no primeiro e ele estivesse falando no último dia o que não é verdade. E eles não foram capazes de perceber que pão não era problema para Jesus. Assim como nós não somos capazes de perceber que o Senhor está aí para nos atender e que Ele espera de nós uma comunhão. Sabe, todos esses esforços nossos, irmão, no sentido de congregar a igreja, de ir catando ovelha a laço, para trazer para a igreja, para o aprisco de Deus, não é para exercer poder sobre as pessoas. Não é para impor a opinião, mas é a esperança de que haja comunhão com Jesus. Que essas pessoas possam, através do papel único que a igreja tem, que não é cultural, que não é artístico, que não é turístico, que é de colocar a criatura em comunhão com Deus, religare, religião. Mas a nossa arrogância, o nosso desprezo prevalece. E aí o Senhor agradece porque os humildes. Por que Ele agradece que os humildes recebem essa maravilha mais fácil? O trabalho de Jesus não era fácil, né? E Ele orienta para não jogar pérola aos porcos. Então, que bom que aqueles que podem ser transformados recebem bem, porque o resto dá trabalho. O resto não contribui e prejudica. Eu peço aos irmãos que observem. Quando uma pessoa dá bom exemplo na igreja, é uma coisa comum. Mas o mau exemplo, quando as pessoas deixam de cumprir com a sua tarefa, com o seu compromisso dentro da igreja, rapidinho é seguidos pelos outros. Fulano não faz, eu não faço. Aquele fulano faz, eu vou fazer também, vai por água abaixo. Mas fulano não faz, isso é poderoso. Infelizmente, de maneira triste, e é verdade, irmãos, é verdade que nós temos, pelo mundo, andado cansados, oprimidos. Nós estamos mergulhados numa proposta de vida que é louca. Hoje no estudo, né, nós nos deparamos com uma situação bastante grave. Paulo, ele falava aos coríntios a respeito dos macedônios, de que apesar da pobreza deles, eles
lutavam para se associar aos contribuintes da coleta que se fazia pelos pobres de Jerusalém. Eles eram desfavorecidos em relação a outras igrejas, como Corinto, como Filadélfia, como Éfeso, como Atenas, cidades que eram prósperas, que tinham joias, que tinham portos, que tinham mercadorias. Mas eles queriam participar e contribuíam de maneira a sobressair. E Paulo falou: olha, eu penso que vocês, coríntios, que deram a ideia, que sugeriram fazer isso, sigam um exemplo. Aqueles que propuseram a ideia, concluam a ideia. E isso por quê? Esse é o ponto que eu quero chegar. Em busca não de penalidades, não de penúria, ele fala. Não é para sofrimento, não é para pobreza, porque tem pessoas que creem em processos, em ritos ditos religiosos, mas são supersticiosos, que as pessoas se penalizam para agradar a Deus. Isso é loucura. Paulo fala que esse esforço era pela igualdade. Eu pergunto aos irmãos que ouvem rádio, que assistem TV, que veem notícias aí pela internet, quando se fala em igualdade hoje, o que os homens dizem? Que é uma ideia estúpida, que igualdade não existe, que as pessoas devem concorrer para uma vida melhor. Eu chamo a atenção dos irmãos porque não é a proposta de Jesus, não. Não é a proposta que está aqui na palavra de Deus. E Paulo é tão sábio que ele busca, sabe onde? Em Êxodo. A irmã me ajuda com o versículo que ele fala lá em Êxodo. Aqui não era o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco colheu, não teve falta. De Êxodo, as cartas, a Escritura nos ensina sim procurar a igualdade, a equilibrar, a quem tem distribuir com quem não tem, não para vadiagem e vagabundagem, mas para a vida, para a fraternidade, para o entendimento, irmãos. E o Senhor Jesus fala: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, eu peço aos irmãos que me deem um exemplo de alguém que andava cansado e oprimido, apesar de ser um opressor, e que foi aliviado pelo Senhor Jesus. Tem até musiquinha dele. Tá, estou pedindo muito também, né? Zaqueu. Zaqueu andava cansado e oprimido. Tinha tudo. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha autoridade. Não tinha paz, não tinha alívio. E ele vai em busca de Jesus desesperadamente, irmãos. E o Senhor oferece a ele essa libertação sem dizer palavra. Zaqueu, desce daí. Ele está falando para nós: desce desse orgulho, dessa arrogância, vem para mim, eu vou te aliviar. E Zaqueu, naquela hora, ele se desfaz de tudo aquilo que ele tinha lutado na sua vida. É o processo inverso ao que nós estamos vivendo, porque nós estamos dando a nossa vida para juntar coisa nenhuma. Nós estamos desaprendendo a compartilhar, a dividir, a atender um irmão necessitado. Não é problema meu. Para nós, todo necessitado virou vagabundo, acomodado ou coisa assim. Nós estamos sendo convencidos dessa doutrina do demônio,
Satanás, inimigo de Deus. E não percebemos que não é a proposta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos ensina a vida simples. O Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Mas quem teria mais paz que ele? Quem teria comunhão tão perfeita com o Pai como ele? Quem teria tanta saúde como ele? Nós estamos doentes de obesidade, de tanto comer. Nós estamos intoxicados, não é nem enfermos. São tantas coisas, tanto alumínio areado, tanto cabelo alisado, tanta química, tanta ilusão. O Senhor Jesus nos faz um convite muito maravilhoso: tomai sobre vós o meu jugo. Larga o jugo do mundo. O jugo do mundo é pesado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O mundo é manso, é humilde? Não, o mundo é arrogante, é perverso, é mau. E encontrarei descanso para as vossas almas. Uma alma descansada, irmãos, tem o corpo leve. E ele conclui dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Não vamos nos iludir como os discípulos de João Batista, que esperavam alguém que desse o fardo do mundo sobre as costas. A falta de paz, a falta de segurança. Vejam, irmãos, que sociedade que nós estamos vivendo, que a pessoa constrói um muro, faz jardins, né? E oculta o jardim com muro, e oculta o muro com concertina, com cerca elétrica, fica parecendo uma prisão. Nós vivemos num mundo horroroso, mas também não há disponibilidade alguma de partilhar. Vamos buscar um caminho diferente, irmãos. Vamos nos aproximar de Jesus e entender o que esse jugo suave, esse fardo leve, procurarmos a simplicidade, a humildade, a bondade, o amor, o perdão, a boa vontade, a fé, irmãos, a fé. Porque já nos dizia o Eclesiastes que não há limite para livros e que isso é enfado, que o conhecimento do homem chega a um momento que não leva a lugar nenhum. Não propõe aqui a ignorância, nem o desprezo ao bom entendimento, mas o apartar-se da presunção. Que o Senhor Jesus nos conceda essa bênção.